Olá, boa noite, caríssimos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com a nossa terceira transmissão, dessa live da Pastoral Familiar, aqui pela região Episcopal Brasilândia. E agradecemos a presença de cada um de vocês que vieram novamente esta noite e também aqueles que nos acompanham pela transmissão. Temos a oportunidade de compartilhar também o link com outras pessoas. TV O Carpinteiro, talvez seja mais fácil, ou você que está acompanhando pelo Facebook, ou mesmo pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Nós precisamos abrir um outro link, por isso a gente precisa da ajuda de vocês também para compartilhar, tá bom? Porque o link que tínhamos antes, então não estava funcionando, por isso estávamos com alguns problemas técnicos, Mas que bom que conseguimos. Hoje, começando um pouco mais tarde daquele horário que estava previsto, mas vamos viver essa experiência de comunhão e de unidade. Nós temos aqui hoje a nossa assessora que vai partilhar conosco um pouco sua experiência também, Maria Célia. Seja muito bem-vinda à nossa comunidade, Obrigada. Também a nossa... praticamente essa sala, Porque é uma sala, que está nos acolhendo, Isso. E é uma sala que está sendo também um pedacinho da casa de cada um daqueles que nos acompanham através desta transmissão dessas mídias digitais. Eu vou pedir somente que quem está aqui na igreja e consegue nos ouvir bem, pode baixar os volumes, por favor, total, porque nós já estamos conversando aqui para não dar interferência, nessa transmissão. Tá bem? E vamos começar com uma oração, tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. A trabalhar em cima dessa perda e dessa viuvez. E foi quando nós começamos, há 9 anos atrás, Já. E o primeiro encontro que nós fizemos como um plano piloto foi na cidade de Cascavel, que esse trágico acidente essa semana. Então nós começamos lá, eu e Eli, que é de Curitiba, porque esse nosso grupo, nós somos assim, tem pessoas de Pernambuco, Minas, Paraná e São Paulo. Então, é um grupo que a gente se reúne muito por mídias, telefone, porque cada um e cada um faz o trabalho nessas regiões. Isso. Mas o seu esposo estava trabalhando contigo, servia contigo na pastoral familiar? Ah, sim. E vocês estavam dentro de algum setor da pastoral ou era um casal diocesano? Como que era? Então, nós coordenávamos o nacional. Nós éramos nacional. Nós somos casal nacional durante 6 anos. 2 como vice-coordenador. Certo. Só para explicar, então, a CNBB, então, é organizada em regionais em todo o Brasil, Isso. Nós somos 17. Parece que agora entrou mais um. Mas e aí a gente coordenava todo o Brasil, E meu marido, em 2009, final de 2009, teve um tumor no pâncreas e fez cirurgia, químio, rádio, mas infelizmente em setembro ele veio a falecer, em 2010. E aí, eu me vi sozinha, mesmo com os filhos, com os netos, mas quando a gente tem a perda do esposo ou da esposa, a gente realmente se sente só, Que os filhos já estavam, cada um vivendo já a sua experiência, E mesmo que não estão, Padre Márcio,
é uma solidão a só, mesmo com os filhos. Certo. Porque fica faltando algo, né? E quando é assim, não é traumático. Quando você descobre e depois sabe que é um luto antecipado que você vive, é dolorido também, né? Então, um diagnóstico, né? Quantas pessoas enfrentam isso também, né? De um diagnóstico e vivem também esta angústia, né? E ter que se reorganizar não é fácil, né? Porque era tudo, suponho, visto junto, né? Inclusive, ele aposentou um pouco mais cedo, que era para continuar esse trabalho junto. Então, nós viajávamos muito, né? Porque nós éramos solicitados, e também nós coordenamos o estado de São Paulo. Né? Então, a gente coordenava o estado. Então, imagine, viajar praticamente o estado inteiro junto. Aí você tem um diagnóstico, e ele tinha 62 anos quando faleceu, né? E aí você fica, oi, e agora? Né? Faço o quê? E realmente, sabe, Padre Márcio, quando a gente vê numa situação assim, a gente fica só mesmo, sabe? A própria igreja deixa a gente um pouco só, né? Sim. E não tem muito, você não é convidado muito para trabalhar, para fazer. Aí você vai ficando, sabe? Então, nós percebemos isso, esse grupo. Então, nós vamos fazer um encontro que as pessoas que estão só não se sintam só. Porque teve gente que falava assim para nós, ó, tem encontro de casais para casais. Tem equipe de Nossa Senhora para casais. Tem encontro matrimonial para casais. Cursilho de cristandade para casais. E eu? Movimento Lareira para casais. E eu? Fico aonde? Perdida. Sozinha. Né? Nem leitura na missa faz. Então, assim, a gente começou a perceber entre nós que a nossa solidão era né, só. Imagine isso numa igreja, imagine na sociedade também. Né? Que aí você, de dois... Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha que perdeu o marido recentemente. De dois, aí você tem que olhar imposto, olhar as dívidas, olhar as contas. Né? Se era ele que olhava, você fica perdida porque não sabia quase daquilo. Se era o contrário, é ele. Então, é muito complicado, é muito complicado. E nós não estamos preparados. Tanto é que falar de morte, ou falar de solidão, ou de viuvez, ou de perda, não interessa muito, né? Que as pessoas não querem ouvir, mas um dia elas vão sentir, né? E se você está um pouco meio preparado, você sente diferente, sabe? Você sente diferente. Então, aí nós fomos, a gente já foi em bastante diocese. Então, o seu grupo... Nós somos 22. Então, vocês viram esta importância deste convite a esta reflexão. Essa reflexão. Porque, além, né, você conta a história da sua viuvez, né? Mas nós podemos, assim, ver quantos pais, né, que vivem a experiência de também tão precocemente perderem os filhos. Então, quando nós falamos em perda, em viuvez, a gente não quer só se relacionar à morte de marido ou de filho. Né? No nosso contexto de visão, temos perdas muitas. Né? Por exemplo, na época da pandemia, quantas vidas a gente não perdeu e a gente não teve nem o direito de enterrar nossos mortos. Depois, quantas pessoas não ficaram doentes após a pandemia? Né? Quantas hoje em dia não estão com depressão? Então, não é só uma morte, é o que você perde durante a vida.
Eu lembro bem de um amigo nosso que perdeu o emprego de 25 anos. Ele trabalhava numa empresa 25 anos. Ele estava com 55 anos. Ele falou, eu vou fazer o quê agora? Né? É um convite à reflexão a todas as percas, né? Então, e é interessante como você está nos dizendo que na comunidade, na vida da comunidade, às vezes as pessoas não percebem isso. Temos uma pessoa lá que perdeu o emprego, né? Ou perdeu alguém que desapareceu também, né? A saúde tinha um desejo de se doar, de se entregar. Tantos idosos que se encontram solitários, não conseguem nem mais vir à comunidade, acabaram perdendo até a missa, né? Não podem mais participar da mesa eucarística. Então, assim, agora, quanto ao filho que perde, é uma dor assim que não tem nome, né? Não tem nome. E o que a gente percebe muito é que as pessoas fazem perguntas ou falam coisas que não são necessárias e que ferem muito, sabe? São perguntas assim inúteis que você fala, eu estou entendendo, que nem você fica viúva. Eu estou entendendo você, eu estou sentindo. Você é viúva? Não, então você não está sentindo, né? Perdeu o emprego. Eu sei. Você perdeu? Não, então você não sente. Porque aquela pessoa que passou por aquela situação, ela compreende, né? Então, se você não teve uma perda grande dessa, abrace a pessoa, fale, olha, eu estou aqui, né? Mas não fica falando, você é tão nova, que pena, isso só não prejudica, contribui, né? Não contribui. Eu né? costumo dizer também nos funerais, quando vou participar, quando sou convidado, tem uma palavra que sempre me incomoda, mas me incomoda demais. É quando dão um tapa nas costas da pessoa e dizem assim, Deus quis assim. Poxa vida, será que Deus quer uma dor tão grande para um pai, para uma mãe que enterra um filho, ou para uma esposa que teve uma história? Não parece ser uma palavra tão adequada. Não. Melhor seria o silêncio, talvez? Um silêncio, um abraço, ou só pôr a mão no ombro, né? Tipo assim, olha, eu estou aqui, né? E é interessante que quando você fica assim, mais jovem, nossa, logo você casa de novo. Você vai achar outro. Então, pena, sabe? Então, tem certas coisas que... você mora naquela casa tão grande, agora muda. Quem tem que saber o que eu vou fazer sou eu, né? Eu que tenho que me sentir melhor para fazer isso. Eu costumo dizer, as nossas perdas... por exemplo, um padre sai da paróquia, um padre muito querido, uma perda para a comunidade. Até vir outro, até esse outro se... Então, são perdas que a gente chora porque o padre saiu. O padre também fica sozinho, né? Um bispo fica sozinho. Então, são solidões que a gente olha e fala, nossa, ele está bem, ele está sorrindo, mas você não sabe por dentro como aquela pessoa está, né? Então, falar, porque eu só queria viuvez. Gente, mas a nossa vida, a gente já nasce perdendo. Quando a gente nasce e sai do útero da nossa mãe, já é uma perda. E você não sabe o que vai encontrar lá, né? Então, a gente tem uma sucessão de perdas durante a vida, né? E recomeços, né? E recomeços. O que eu acho mais importante, né? A gente brinca assim, todo mundo cuida de nós até o 7º dia na missa. Depois do 7º dia, no 8º, aí falam assim para a gente, olha, se vira. Nossa, é verdade. É duro. E por vezes não percebemos, né? Não percebemos. Não percebemos. E a maioria dos lugares que a gente vai, inclusive teve uma pessoa que nos alertou sobre isso, falou, Célia, parece que o 8º dia é aquele que fala assim, olha, se vira, que agora a gente ficou com você até aqui. Daqui para frente você vai.
Então, é complicado. E também assim, nós temos tipo de dor. A minha dor é minha, né? E a outra é a outra. Eu não posso falar, eu estou sentindo... Não, cada um tem a sua dor. E como vê. O que não pode é prolongar isso muito tempo, essa dor do luto, né? Essa dor da perda não pode prolongar muito. Você tem que ter o tempo, mas você tem que também falar, olha, agora chega, agora eu tenho que reconstruir, recomeçar, reviver, sabe? Porque eu ainda continuo, e a gente lembra bem o nosso grupo assim, o que Deus pediu para nós, né? Qual é a nossa missão? Toda vez que a gente fala, não, nós vamos parar com esse trabalho, aí a gente é chamado para ir em algum lugar, por exemplo, como hoje, e você fala, não dá para parar. Sim. Né? Parece que Deus fala assim, olha, você vai ter que continuar, né? Não é para parar. Porque a gente faz muito bem, sabe? Porque nós colocamos para as pessoas o que as pessoas também sentem e não falaram, né? Sim. E não falaram. Será que essa dor, ela, quando é difícil sair dela, recomeçar, será que ela pode ter se transformado num apego também? Uma forma de apego, ou o que seria? Como a gente pode compreender? Nós também pedimos, o padre, que as pessoas procurem uma ajuda médica, né? Uma terapia, procurar, porque às vezes a gente realmente não consegue sair sozinha. Né? Aí a gente precisa de talvez um diretor espiritual acompanhado com um psicólogo, porque senão a gente entra em depressão, a gente entra assim, vai indo, e não é fácil, sabe? Não é fácil lidar com a morte e com as perdas. Então é importante falar sobre isso, então, não se fechar. Desde que alguém escute. Certo. Porque, às vezes, você vai conversar com alguém e a pessoa fala assim, lá vem você de novo falar sobre isso. Muda. Então, assim, mas era a minha vontade de falar, entendeu? É por isso que eu estou falando... Desabafar, né? É por isso que eu estou falando para o senhor. As pessoas vêm falar, a gente devia ouvir um pouquinho mais, mesmo que ela já tenha falado 5, 6 vezes. Porque aí a pessoa percebe que está sendo ouvida, sabe? É muito simples e às vezes é muito complicado. Sim, é complicado realmente porque, como você disse, quem não viveu uma experiência tão intensa e forte como essa, diria de perca de pessoas, né? Um esposo ou mesmo um filho, é difícil se colocar no lugar do outro, mas perca todos tivemos, sempre de alguma coisa, sempre somos tirados de algum paraíso, então. Então, olha, eu dou o exemplo da família, Sagrada Família. Nossa Senhora, o pai dela faleceu, que foi São Joaquim. Morreu Santana, a mãe. Depois morreu São José. Maria ficou viúva. Quantas percas. Depois ela perde quem? Nossa. O único filho. E onde ela estava? Em pé. Em pé. Em frente à cruz. E eu tenho que deitar, chorar, me descabelar? Não, eu tenho que seguir Nossa Senhora. Eu tenho que ficar em pé, né? Aceitando as nossas perdas, mas em pé. Eu gostaria de colocar um exemplo aqui para vocês da minha mãe. O nome dela era Maria. E ela nasceu no dia 25 de março, que é o dia da Anunciação. A minha mãe teve 9 filhos, sendo 5 abortos espontâneos, assim, natural, né? Aí ela ficou com 4 filhos. Eu e meu irmão mais velho. Depois ela teve um terceiro e ela teve o 4º. Então ela ficou com 4 filhos. Quando meu irmão, depois de mim, estava com 15 anos, ele sofreu um acidente de fábrica e morreu instantaneamente, aos 15 anos. Foi a nossa primeira grande perda.
E aí eu já era casada, aí ficou só o meu irmão também casado, só ficou meu outro irmão caçula. E meu pai ia todo domingo no cemitério ver se achava meu irmãozinho lá. Então, vejam a dor de perder um filho, né? Então, aos 15 anos. Depois a minha mãe, ela perdeu o marido, meu pai morreu aos 58 anos. Depois a minha mãe perdeu o meu marido, que era o genro. Depois morreu minha cunhada, a mulher do meu irmão. Depois ela teve um AVC. Ela se recuperou do AVC e ela morreu aos 86 anos, lúcida. Era uma das pessoas mais fortes, mais alegres e mais confiante em Deus, era a minha mãe. Então, quando eu olho, às vezes, alguém reclamando de alguma coisa, assim, às vezes até banal, eu falo, não, sabe? Tem pessoas que têm muita dor e está alegre, feliz, porque está igual Nossa Senhora em pé, em frente à cruz. Então... Isso nós poderíamos chamar o quê? De força? Fé? Eu acredito. E a minha mãe, ela não deixava ninguém triste perto dela. Mesmo com todas essas dores, ela... sabe? E sempre queria a nossa felicidade. Sempre... E uma pessoa sem cultura, sem ser letrado, mas com o coração assim. Então, minha mãe teve todas as perdas que você pode falar. Para quê? Para quê? Né? E sempre ali. E isso a gente encontra as pessoas muito firmes na sua vocação, né? Então é isso, são perdas que a gente vai se reconstruindo e vai vivendo e vai tendo essa força e essa capacidade de superar sem você ficar doente, sabe? Sim. Porque tem uma frase que todo mundo fala, mas saudade sim, tristeza não. A saudade é sempre eterna. A tristeza pode chorar, descabelar, a gente tem o direito. Se eu estou triste, eu estou triste. Não, tristeza não. Não, tristeza sim. Eu quero ficar triste, eu fico. Eu quero chorar, eu choro. Pronto. Né? Porque senão você fica com isso, a pessoa fica se resguardando da sua dor, né? Não. A importância de colocar para fora, então. Para fora, né? Para fora. Tem um livro da doutora Ana Maria. Eu trouxe o livro. Ela é uma doutora, ela cuida de tratamento paliativo. E um dia alguém entrou no consultório dela e perguntou se podia chorar por aquele ente querido. Ela falou, não, chorar não. Grite, berre, se descabele, jogue tudo para fora. Porque é um sentimento que você tem que extravasar, entendeu? Então, eu acho que é um pouco isso. Às vezes, então, quando nos aproximamos, reprimimos esse sentimento. Então, no momento em que queremos consolar, como você partilhou, pessoas que dizem, deixa disso, para com isso, né? Até quando? Agora, eu queria dizer uma coisa também a quem é divorciado. Não é fácil. E olha, eu vou dizer que tem situações que é pior do que a morte. Tem pessoa que sofre muito com uma separação. Muito, muito, muito. E às vezes nem sempre nós, desse lado de cá, a gente sabe entender essa separação, sabe? Tem pessoas também que se separam para viver, porque senão morre. Então, a nossa vida é cheia de situações. É só você visualizar qual é a sua, qual é a do outro, e fazer igual o bom samaritano, ter misericórdia e tentar curar as feridas, e não atiçar mais. Né? A passagem do samaritano nos traz essa recordação de que ele primeiro viu, sentiu no coração compaixão.
Depois ele aproximou-se. Depois cuidou. Esse processo, né? E famílias que têm filhos especiais? Ontem também apareceu essa temática. Não aprofundamos tanto. Então, né? Como também viver uma questão dessa, né? Filhos com drogas, né? Então, assim... nessa daí eu tenho bastante experiência, todo dia. Né? Então, assim, como você vai ajudar essas famílias, né? Então, e não é só a perda da morte, é perda, né, do dia a dia, de coisas que você tem. E como você superar todo dia? Agora, eu acredito que nós devíamos ser assim mais samaritanos, sabe, padre? Às vezes a gente deixa um pouquinho, a gente é um pouco levita, a gente é um pouco sacerdote que passa. Até pode sentir compaixão, mas passa. Estou ocupado, não tenho tempo, não tenho nada a ver com isso, a indiferença também, né? Eu conto para vocês que um dia eu estava parada no farol. O farol estava vermelho e eu parada. E eu vi um rapaz, ainda jovem, com essas carrocinhas cheias de material, né? Reciclado. Então ele estava parado para atravessar e eu parado no vermelho. O sinal abriu para mim. Então eu deveria ir. Aí ele veio. Com toda a paciência dele, veio. E eu lá, parada no sinal verde, e atrás ninguém buzinou, porque eu não, né? Ele chegou bem assim na minha frente, mas ele deu um sorriso de obrigado, que foi o sorriso mais bonito que eu já recebi na minha vida. Porque alguém parou para ele passar, sem buzinar, sem... Então, assim, a gente tem... Quando ele terminou, passou, aí o sinal fechou de novo, eu fiquei parada ainda, mas valeu a pena, porque o sorriso que eu recebi dele marcou a minha vida. Então, assim, não tem problema você parar, mas contanto que você faça aquilo com amor, sabe? Com gratidão, generosidade. Viver o momento presente, intensamente. Intensamente. Tem alguém que chegou agora nessa transmissão, né? Então só dizer que estamos com a Semana Nacional da Família, com o tema Família e Amizades. E hoje temos a presença aqui da Maria Célia, que veio de Guarulhos para partilhar um pouco a sua experiência. E tá uma partilha tão gostosa, Célia, né? Tá bom, né? Tá gostoso. E hoje nós estamos partilhando um pouco sobre percas e viuvez. E a Célia, ela faz parte hoje de um grupo, um setor dentro da Pastoral Familiar, que é um grupo pastoral da Igreja Católica. Dentro da Pastoral Familiar temos os 3 setores: o pré-matrimonial, pós-matrimonial, então preparação para a vida matrimonial, pós-matrimonial, o acompanhamento daqueles que se casaram. Temos aí alguns movimentos que trabalham também com isso e serviços na igreja. E tem um outro setor que eu sempre digo que o nome não é muito bom, né? Mas a gente não conseguiu ainda encontrar um nome mais adequado, que é chamado Casos Especiais. Casos especiais que envolve, me parece que são mais de 40 ou 60 bastante. Casos especiais, né? E dentro dos casos especiais, nós temos a particularidade também da viuvez e as percas e viuvez. Então a Célia faz parte deste núcleo, deste grupo, e tem mais uma equipe aí no Brasil e colabora com a CNBB, e vem também trazer para nós essa reflexão da importância de termos esse grupo também nas comunidades, né? Nós escrevemos, né, esse livro. A princípio fomos 9 que escrevemos esse livro, Perdas e Viuvez, pela Paulinas, que a irmã Ivonete, né, ela é nossa assessora também, e ela sempre nos deu bastante força. E aí nós contamos, é um livro
fino, fácil. Perdas e viuvez, partilhando a vida. Você pode buscar aí pela Paulinas Editoras. E aí conta um pouco da história de nós 9. Tem uma foto aqui atrás. Tem. Do grupo. Isso. E só que assim, a gente conta um pouco a nossa história, mas conta também a nossa renovação. Não fica uma coisa muito chorosa, sofredora, não. É um recomeçar mesmo. É um livro bem fácil de ler. Vocês podem adquirir, se quiserem, lá pelas Paulinas, eles enviam. Mas acho que vale a pena. E aí a gente está pensando em fazer já o segundo, com outras histórias, né? Porque no nosso grupo nós temos também um testemunho de uma amiga nossa que o marido dela cometeu suicídio, né? Poxa, ali é bem difícil também. E era médico. Médico? Poxa. Então nós temos também uma questão. A semana retrasada, na minha paróquia, uma menina de 14 anos. Esta é uma temática que nós gostaríamos de trazer também para partilha. Só que realmente precisa ser uma pessoa, eu julgo, né, que precisa ser uma pessoa que já lide, que trabalhe, que aborda um pouco mais as questões. Não pode ser tão leigo, né, no assunto para poder tratar. Né? Exatamente. Padre Fizemos o convite para ele ele também, para estar conosco. Então, ele é muito bom nessa, porque ele sofreu, né? Sim. Essa parte. E ele tem toda uma didática, tanto de padre como de terapeuta. Então, mas são outras perdas que a gente, né? Porque quando você tem uma morte por doença, ou por um acidente, ou por... Agora, quando a pessoa tira a própria vida, você não sabe o porquê, né? Mesmo que tenha uma carta, um bilhete, você não sabe o porquê, né? Então é mais complicado ainda. Eu tive uma partilha uma vez de uma... Bom, são muitos casos assim que a gente precisa também encontrar nas famílias, né? Nas consolações, nos momentos que temos. Mas uma pessoa falava de uma dor que ela tinha dentro de si. E ela não pretendia tirar a própria vida, mas ela queria parar a própria dor. Então, foi a primeira vez que consegui ouvir algo tão pessoal, tão íntimo de uma pessoa nisso. Então, é realmente escutar, porque cada um tem algo dentro de si e às vezes não está encontrando esse espaço de partilha. Esta realidade que vivemos, né? Lá a parábola do samaritano, ninguém tem tempo para nada, né? Ninguém tem tempo e às vezes a forma que temos de escutar é uma escuta tapada, porque a gente não consegue ouvir profundamente o que a pessoa está falando e já estamos preocupados em intervir falando de si mesmo, às vezes, né? Então, não há escuta. A semana retrasada nós estávamos em Bauru e tinha uma moça assim ela estava chorando, estava bem emocionada. E eu a chamei e falei, vem aqui. Ela foi. E chamei outra. Eu falei, dá um abraço nela, mas bem forte até eu mandava separar. Porque quando você abraça alguém forte, você fica com 2 corações. Um do lado direito e outro do lado esquerdo. E não precisa falar nada. Se abraça, né? Que nem você me deu um abraço gostoso quando chegou. Isso já acalma, né? Alivia. Então ela sentou e ela não chorou mais, né? E na hora do café, eu vi que todo mundo estava querendo se abraçar. Olha só. Ai, posso te dar um abraço? Ai, posso te dar um... Então, você veja, mas um abraço, né? Gostoso. Então, olha o valor do abraço. Você fica com 2 corações, né? Sim. Você não precisa falar nada. Então, isso para nós é essencial, sabe? Esse cuidado de olhar no outro e achar assim, ela está sofrendo, então eu paro o que eu estou fazendo e eu quero um abraço. Sabe?
você dá o tempo. Mesmo que depois eu não continuasse a falar. Mas aquele era o tempo dela. Sim, você me faz recordar de uma história de uma fundadora de uma nova comunidade. Eu diria que praticamente, eu acho que a primeira nova comunidade que surgiu na Igreja Católica, porque começou no ano 43, em plena Segunda Guerra Mundial, no norte da Itália, em Trento. E uma jovem chamada Lúcia, depois ela mudou o nome dela para Chiara Lubick, mas o nome era Lúcia. E ela sentiu no coração dela de que ela não podia ser indiferente à dor que as pessoas estavam vivendo naquele momento. E é algo que partilho, que eu aprendi também um pouco com ela, porque ela teve que se despedir do pai, da mãe e dos irmãos que estavam indo para um refúgio na montanha, um refúgio de guerra. E ela precisou se despedir dos pais. Foi uma dor imensa para voltar e prestar solidariedade às pessoas que estavam naquele bombardamento. Então, ela conta que foi uma perca grande. Ela vê a mãe dela já idosa, meio encurvada, ter que carregar nas costas a bolsa que ela estava carregando. E ela voltar para uma cidade destruída. E ela vinha chorando, voltando, mas sabia que ela tinha que prestar solidariedade, porque ela tinha conhecimentos de enfermagem. E quando ela chega na cidade, ela vê uma mãe desesperada, gritando, sem ser consolada. Ela vê essa mãe desesperada dizendo: mataram 4 dos meus filhos. Desesperada. E ela não tinha uma palavra para essa mãe. A única coisa que ela tinha era esse abraço. E ela conta que nesse abraço, tentando acolher esta mãe nesse desespero, e ela com a dor dela ficou pequena quando abraçou a dor do outro. É isso, sabe? É esse olhar assim, você olhar, porque às vezes a pessoa não quer muita coisa, ela só quer que você olhe, dê um abraço, fale: olha, eu estou aqui, né? Se precisar, eu estou aqui. E é o que nós fizemos nesse grupo. Às vezes a gente estava uma meia capengando assim, a gente telefonava, e só de você ouvir a voz, você já sabia se a pessoa estava bem ou não. Porque eu acho o celular uma coisa muito boa, o WhatsApp ótimo, tudo bom, mas a gente deixou de ouvir a voz das pessoas, né? A gente não fala: oi fulano, como você está? Né? Sim. E agora tem uma mensagem que você dá, agora não, né? É que eu descobri, porque... A mãe costuma ter esse dom, né? Monitorando os filhos, né? Minha mãe às vezes me liga e fala: você não está bem, né? Por causa da voz. Da voz. E agora no WhatsApp, quando você manda uma mensagem, tem agora 1 e-mail e 2, né? Você fala: peraí, não, volta, eu quero ouvir você. Ah, não, ela mandou uma mensagem muito grande. Aí passa no veloz, passa rápido. Então, assim, né? Eu gosto tanto de ouvir a voz da pessoa, mesmo que é um celular, de vez em quando é bom ligar. Boa noite, fulana, boa noite, bom dia, né? Porque você ouve a pessoa. A gente está perdendo até esse contato humano, sabe? Então, como é que eu vou olhar a dor do outro se eu não sei nem como ele está, a voz dele? Então, nós temos que... Eu costumo falar que a gente tinha modas antigamente. Era para as mulheres aqueles blazezinho xadrez, lembra? Que bonitinho. Era o charme. Acabou a moda. Era Chanel. Acabou a moda, agora voltou, né? Aquelas calças largas, acabou a moda, agora voltou. A gente também tem que voltar à moda do obrigado, como você vai, deixa eu te telefonar, vou na tua casa te visitar, eu levo um bolo, né? Nós temos que voltar a essa moda de novo, né? Obrigado, você me faz bem, né? É o que o Papa Francisco pede. E são valores vividos que uma geração não está podendo viver, né? Porque acredito que nós que estamos aqui, boa parte das pessoas que também acompanham essa transmissão, tiveram esta feliz oportunidade de viverem isso, né? Visitar
os avós, visitar os parentes, mas que hoje nós não percebemos que a nova geração esteja tendo uma oportunidade como esta, né? Do dizer o obrigado, de ser solidário, porque estamos, parece que nos fechando cada vez mais e nos isolando dentro da própria casa. Eu queria contar um fato meio... quando eu fiquei viúva logo, assim, um tempo depois, eu fui convidada para uma festa. E festa, né? Você vai de vestido longo, né? Toda pomposa. Só que meu vestido, o zíper era atrás, né? Como é que eu ia fechar, né? Eu sozinha em casa. Poxa. Eu morava em condomínio, desci, falei para o porteiro, para o seu João, por favor, fecha aqui meu vestido. Você veja a dificuldade. A gente pode falar assim, não, acontece, né? Eu fui para a festa, o casal que me trouxe, eu falei, agora você já desce até a metade das costas, que depois eu consigo. É a dificuldade. E aí o que eu fiz depois? Compro o vestido só com zíper lateral. Então, sim, a gente vai se adaptando à nova etapa, né? Então, são coisas assim que você fala, nossa, mas é coisa que acontece, né? Por exemplo, tirar a aliança. Foi uma dor, né? Tirar a aliança de um certo tempo depois é crucial. Por quê? Tem pessoas que podem levar um mês, outra pode levar um ano. Isso também para quem é divorciado ou separado. Certo. Não é fácil, porque foi um juramento. Só que agora, ou eu estando desquitada, divorciada, ou eu estando viúva, não pertence mais a mim. É até que a morte o separe, ou então a separação. Aquilo não pertence mais, né? Eu não preciso usar aliança para lembrar do Vanderlei. Né? Ele está aqui. Mas também não precisa... Faz um anel, faz uma corrente, né? Mas não é um símbolo de amor eterno. Não, acabou, né? Agora eu vou partir para outra. Agora, tem pessoas que falam, eu não consigo, eu ainda uso a minha e a dele. É o coração que manda, né? Cada um sabe o seu tempo e o seu espaço. E Célia, como você viveu essa experiência e como você percebeu a experiência dos filhos diante dessa separação, desse distanciamento? Então, como a família sentiu isso? O Vanderlei era um paizão, né? Ele era um pai assim exemplar. Como eu vim de uma família também, e o Vanderlei também de uma família muito unida, assim, ele era um paizão. Então, era escola, ele se desdobrava, e foi muito duro, né? Eu ainda tinha 2 casados, um morava fora, e a menina já estava casada, e o caçula morava comigo. Então, foi uma perda também muito grande, porque perdeu o pai deles, né? O pai deles. Aí, é muito triste. Mas aí a gente vai vivendo, vai convivendo, sempre colocando o nome dele. Sabe? Se o Vanderlei tivesse aqui, ele faria isso. Aí eles falam, mãe, e se o pai tivesse aqui? Por exemplo, agora, Dia dos Pais, a minha filha colocou lá, parabéns, pai, você foi o melhor do mundo. Né? Então, assim, a gente não deixa essa memória amorosa acabar em nós. Então, a gente vive, não como se ele estivesse aqui, mas com toda a carga boa que ele deixou para a gente. Entendeu? E, às vezes, meus netos de 10 anos, eles falam, vovó, como era o vovô Vanderlei? Então, a gente conversa sobre o vovô Vanderlei. Então, existe uma presença constante. E é interessante que eu tenho... Então, quer dizer que ele não morre. Não morre. A gente pode até ter outro relacionamento, sabe, Padre Márcio, que também é de direito.
se você tem um outro relacionamento. Nós temos 2 no grupo que ficaram viúvos, encontraram outro viúvo e se casaram. Uma é a de Pernambuco, de Recife, e o outro é de Divinópolis. E assim, a gente pode recomeçar uma nova vida, mas aquilo que ficou não apaga, né? Nós não podemos falar, não, eu não vivi isso. Não, eu vivi. Só que agora eu estou vivendo outro momento, né? Então, é isso. E eu tenho 3 intercessores lá em cima, né? Uma que é a minha mãe. Meu pai já faz um pouco mais de tempo, mas ele foi substituído pela minha mãe. O Vanderlei e um padre, Padre Cosme, que era um canadense que ficou na nossa paróquia e era um paizão. Então, um tempo atrás, eu morava num apartamento e o dono pediu o apartamento. E eu falei, e agora, né? Tenho mais 2 anos de contrato, ele me pede agora se eu não encontrar. E aí eu peço, sabe? Vocês 3 aí em cima não vão ficar folgados, não. Dá um jeito aí para mim que eu vou ficar nessa sozinha, não. Impressionante. Uma semana depois, uma mulher do mesmo condomínio que eu moro falou, a senhora está procurando apartamento para alugar? Eu falei, tô. Eu estou alugando o meu. Aí eu olho para cima de novo e falo, nossa, vocês foram rápidos. Então, assim, é essa coisa gostosa, sabe? Que a gente tem que manter, né? É como a presença viva deles mesmo, é uma ressurreição. Sim. Né? Eu assim, perdi meu pai no ano 2001. Eu estava na filosofia, estudava no Paraná. Minha família aqui de São Paulo. E recebi a notícia de que meu pai estava muito mal no hospital em Uberaba. Aí fomos estar lá com ele, eu, meus irmãos, minha mãe. E foi uma semana assim de UTI. Depois eu precisei voltar, né, por conta dos estudos. Eu estava estudando filosofia e me veio a notícia do falecimento. Digo como experimentei. Eu não queria ver ninguém. Eu me isolei naquele convento, né, onde estávamos, e fui para um quarto, o quarto de hóspedes que tinha lá perto da capela, na nossa casa do noviciado, e fiquei isolado o dia inteiro. E ouvia que queriam saber, me procurar, eu não conseguia falar, porque eu não queria receber nenhuma condolência. Né? Não queria, naquele momento eu queria viver como meu. Então me isolei. Quando foi por volta do horário da janta, eu voltei. Né? Eu tive um formador que também tinha dito à comunidade, deixe ele ficar à vontade. Aí voltei para o jantar e tudo. Mas voltei com uma consciência de que todos os lugares para onde eu ia, em missão, experiências pastorais, eu precisava comunicar meu pai e minha mãe, embora já estivesse alguns anos no seminário, né? Então fora de casa, mas sempre gostava de comunicar, olha, estou indo para Minas, né? Estou indo para o norte do Brasil, vou para outro lugar, e partilhando experiências. E passei a ter essa certeza de que hoje eu não preciso pegar o telefone e ligar, mas tem esta presença, né? Essa constante presença. Algumas vezes precisei também pedir ajuda para ele e para uns quantos intercessores, né, que estão lá, e vivo esta certeza, porque, por exemplo, não tem como cancelar o que você estava dizendo, né? Eu gosto de dizer isso para as famílias que experimentam também o luto. O justo, ele não morre, diz o livro da sabedoria, né? Ele está em paz, né? Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido, né? Ou parece que foram até castigados, mas eles estão em paz. E quando entramos também na igreja, nós vemos tantos santos, e quando nos referimos a eles, ou quando
procuramos a intercessão deles, não procuramos como a pessoas que estão mortas, mas pessoas que estão vivas na presença de Deus. Então esta é uma esperança que temos, né? Nós que cremos. Já conversei com algumas tantas pessoas que não têm esta fé. A única coisa que tem é isto, o concreto, essa caneta que eu seguro, a vida que eu respiro. Mas diante de um momento desse, parece que a morte é um grande inimigo. E para nós que cremos, ouvimos também na palavra Jesus dizer, né, e São Paulo sobretudo, que o último inimigo a ser vencido era a morte, né? E ela foi vencida pelo Senhor da vida, né? Então, ter essa certeza da vida. E eu estava vindo para cá e eu olhei no Google, aqui essa Brasilândia, né? Sim. Tem 253 mil pessoas. É bastante gente. É uma cidade do interior, né? Uma cidade. E aí eu fico me perguntando, quantas pessoas a gente consegue atingir? 100, 200, 300? E para chegar a 250 mil? E quantas pessoas não estão sofrendo, calado às vezes, sem ter com quem falar? Às vezes até nosso vizinho, né? Então eu fico pensando... parente que a gente não visita tanto tempo, nem telefona. Então, aí eu fico pensando, quantas pessoas não devem estar sofrendo, né? Eu trabalho na paróquia. Eu vou toda manhã. E o que a gente tem ouvido de dor, impressionante. A pessoa senta lá, começa a falar e se sente impotente, assim. O que você pode fazer é ouvir e falar, sabe, assim. Mas é muita dor, Padre Márcio, que o pessoal está sentindo. Parece que está todo mundo, não sei, agoniado. A gente vê pelos carros. A gente ficou 2 anos sem sair. Aí agora parece que todo mundo quer matar o outro no trânsito. Né? Eles não têm paciência. Se você para alguém passar, eles buzinam. Se você para no amarelo, eles buzinam, porque eles queriam... Né? Então, assim, é uma loucura. A gente tem que se conscientizar que a vida é muito melhor, né? Muito maior do que os estresses, né? Porque não leva a gente a nada. E eu não sei se vocês conhecem a oração de Santo Agostinho, que fala: a morte não é nada. Sim, né? Mas se você tiver ela ali, vamos retomar para as pessoas. Eu gostaria que o senhor podia ler. Aqui nós costumamos entregá-la em toda celebração de 7º dia. Tem aqui um panfletinho, acredito que seja até mais fácil. Se o senhor pudesse ler, nós já estamos... E passamos sempre para as famílias este texto que é atribuído a Santo Agostinho, né? Eu não sei se eu vou conseguir ler aqui, mas tem da Cora Coralina. Ah, não conheço. Se o senhor puder ler, porque eu tenho que trocar de óculos, por favor. É interessante. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. Cora Coralina. Então, eu decido, né, ser feliz, né? Aqui. E realmente, esse grupo também, a gente não só faz encontro, não. A gente viaja junto, a gente vai em festa juntos, a gente vive junto, sabe? Um intercalando com o outro, se amando. Então, é um grupo que, né? É amizade, família e amizade. É um outro tipo de família, essa nossa, né? Então, a gente vive mesmo. E a gente é feliz dentro de nossas perdas e nossas lutas. Sim. Né? Mas a gente é feliz. Estamos, então, quase chegando ao fim deste momento. E vou ler esse texto de Santo Agostinho.
E gostaria de pedir a você que está aqui presente, ou você que nos acompanha também pela internet, se quiser compartilhar conosco uma pergunta também, ou até mesmo uma experiência, a gente pode ceder, passar esse microfone. Convido você para vir nessa sala tão aconchegante que ficou aqui também, né, nesse espaço, né? Então, leio esse texto do Santo Agostinho e já passo também, já vai formulando aí uma pergunta, peço para alguém nos ajudar também. Vamos ver então. Você que então vive esse momento também, que pode ser um luto recente ou a recordação que ainda aperta o coração de uma pessoa que você ama tanto. Diz assim Santo Agostinho: a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu e vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. E Jesus é esse caminho que nos leva ao Pai, né? Caminho, verdade e vida. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho, então, esse texto. Obrigado por esse texto, né? Bastante consolador. Alguém aqui do grupo gostaria de manifestar alguma pergunta? Ninguém experimentou nunca nenhuma perca? Viuvez? Tem alguém que experimentou viuvez aqui nesse grupo? Tem. E tem percas, né? Perca do pai, perca da mãe, né? Sim, vamos precisar pegar um microfone aqui, pois esse daí não sai na transmissão. Deixa eu chegar lá. Só um minutinho, estou chegando lá. Esse não sai na transmissão. Por favor, pode partilhar conosco. Bom, quando eu perdi meu marido, foi muito difícil, né, para mim, muito difícil mesmo, porque a gente não espera, né, perder o outro, né? A gente viveu 30 anos juntos e é que Deus, né, o levou. Mas foi bem difícil. Naquele momento assim, aconteceu num domingo, né? Eu levantei cedo para ir à missa e eu estava lá na cozinha e tal e falei: meu bem, já estou indo para a igreja. Aí ele falou: espera um pouquinho que eu vou também. E ele não era muito de ir na igreja, mas um domingo sim, outro não, ele ia, né? Aí eu falei: tá bom então você se apressa que eu vou fazer leitura, então eu tenho que chegar mais cedo. Aí eu fui, ajudei ele, peguei a roupa, coloquei lá, ele lavou o rosto e vestiu, tomou um cafezinho e a gente foi de mão dada para a igreja, né? E chegou na igreja, né? A gente sentou, aí veio a FIA, né? E chamou eu para fazer a leitura. E até que ela falou: vou tirar ela um pouquinho de você.
né? Aí ele falou, tá bom, tá bom. Aí eu fui, fiz a leitura, mas o mais engraçado assim, né, que eu fiz aquela leitura, na leitura falava bem assim, foi bem no final do ano. Vós não sabeis o dia e nem a hora. E eu, né, fiz aquela leitura, né? E a missa aconteceu, terminou, e a gente foi embora de mão dada. Quando chegou em casa, ele foi caminhar. Ele falou, meu bem, eu vou caminhar. Eu falei, vai, meu bem, vai, pode ir caminhar. Fazer sua caminhada. Quando você voltar, a gente vai no mercado. Aí ele voltou, e eu estava assim no corredor, ele só olhou assim para mim, mas naquele momento não dava para ver nada, né? Sentir nada assim que ia acontecer. É uma coisa de Deus mesmo. Aí ele olhou, olhei para ele, parece ser a última vez, assim, parece que ele está me avisando de alguma coisa. Aí eu falei, vai, meu bem, vai tomar o banho, né? Que daqui a pouco a gente vai. Ele tomou o banho, sentou na sala, e eu fui para a pia lavar os copos que tinha lá. E os meninos, meus filhos, dormindo. Eu tinha 14 e 15 anos, o Vitor e a Madalena. Nós temos 2 filhos. Aí eu estava assim, lavando os copos, e ele terminou o banho e sentou no sofá, quietinho, né? Todo mundo dormindo, não gostava de fazer barulho. E eu lá lavando os copos. Aí não passou 15 minutos, eu escutei um ronco, bem forte, bem assim, não, mais fraco. Aí eu falei, ele deve ter dormido, né? Mas sabe quando a gente está acostumado a viver junto há 30 anos e você conhece a pessoa que vive com você? Você fica sempre atenta, sempre alerta, né? E foi aonde eu fiquei. Até assim, né, pensei, né, deve ter dado um cochilo, trabalho a semana inteira, aí só tem um domingo, né, para descansar. Aí nisso eu fiquei atenta. Como eu sou auxiliar de enfermagem, né, também, então, acostumada a trabalhar em hospital, e nisso escutei, continuei lavando os copos. Aí, daí a pouco, não passou 1 minuto, outro ronco. Aí, aquele ronco que veio mais forte, soprou. Falei, aí não. Falei, não. Aí, eu já larguei correndo e já fui olhar. A hora que eu olhei, ele já estava assim, desacordado, né? Aí eu corri, bati o joelho nas coisas e chamei meus filhos, dei um grito, que aquele grito ficou na cabeça da minha filha até hoje. Ela não consegue esquecer, né? Daquele grito, qualquer coisa assim, que até que eu olho para ela, ela já fala, mãe, o que você está olhando? Né? Ficou um trauma. Aí, pronto, aquele domingo, né, que parecia ser um domingo maravilhoso, a gente foi à missa, voltou. Não, foi um domingo assim que eu perdi o chão, eu já não sabia mais onde estava, né? Já, sei lá, assim, fiquei passada totalmente. Aí foi aquela agonia, e corre daqui, chama os vizinhos dali, e socorremos ele, mas só passou uma noite e ele acabou falecendo mesmo. Foi um infarto, né? Mas sofri muito, sofri bastante, mas eu assim, sabe, naquele momento eu não sabia, para mim, aquilo não estava acontecendo, né? Aquilo não estava acontecendo, aquilo para mim era outra coisa, sei lá, é uma coisa esquisita assim, sabe? Não sei, uma coisa de Deus mesmo, porque eu pensava assim, não tá, as pessoas chegavam, me abraçavam, eu pensava que não estava acontecendo nada, né? Assim, eu fiquei assim, sem falar.
eu não falava, né? Fiquei quieta, praticamente quieta, né? Sem falar nada. As pessoas me abraçavam, as pessoas chegavam, eu nem sabia, até hoje eu não lembro quem foi, quem não foi. Às vezes as pessoas não falam, eu tive lá, eu também não me lembro, né? Então, mas a vida continuou, né? Sofri bastante. Esse luto demorou 2 anos, eu não tirava aliança. Precisou minha cunhada falar para mim, Marinete, você não vai tirar essa aliança? Eu falava, não. Eu só tirei a aliança quando eu vi, assim, no tempo mesmo, no tempo de Deus. Falar, ela não faz mais sentido aqui. Mas foi o seu tempo, né? Foi o seu tempo. No meu tempo, né? E acho que tudo é Deus, né? Que fala, agora chegou a hora de você tirar, né? Não faz mais parte. Aí quando eu senti que ele não estava mais perto de mim, né? Que ele não estava com a aliança dele também, aí eu tirei a minha. Aí eu tirei. Mas eu vivi esses 2 anos sofrendo, mas sofria, chorava. Tudo que eu ia fazer, chorava. Quando eu ia fazer as coisas que era dele, que tocava o nome dele, eu chorava. Minha filha precisava me acompanhar, porque eu até sentia mal mesmo, ia parar no pronto-socorro. Quando chegou um dia, né, eu dormi na sala, eu não dormia mais na cama de casal, eu dormia na sala onde ele passou mal. Meus filhos que teve que falar, não, mãe, agora você vai para a cama, você vai para a sua cama, chega agora de dormir. Meus filhos foi muito forte para me ajudar, né? Mas quando chegou um dia, aquele sofrimento era tanto, que o coração ficava doendo. Aí quando foi um dia, eu falei, meu Deus, eu estou cansada de sofrer. Eu falei, eu não aguento mais. E ajoelhei no chão e pedi a Deus que levasse aquele sofrimento. Parece que tirou assim com a mão. Depois daquele dia, pronto, comecei a caminhar, não sonhava com ele direto, não sonhei mais, porque ele parecia no sonho para mim, qualquer coisa que ele parecia muito nos sonhos para mim, né? Então, até que a minha filha falava, mãe, como você sonha com meu pai? Eu nunca sonhei com ele. E eu sonhava com ele direto. E ela também sentiu muito, né, a perda dele. Que ela falou, mãe, ele não era para ter ido agora. Aquilo cortou meu coração. Eu falei, filha, quem somos nós para dizer isso? Tudo é de Deus e volta para Deus, né? Ela falou, ele não era para ter ido agora. E um dia eu sonhei com ele, eu estava sentada no banco, assim, parecia uma praça, não sei, sabe, no sonho assim, parece assim que você está no céu, não sei aonde, numa praça. Aí eu sonhei com ele, aí ele sentado perto de mim, aí eu falei, quando você vai voltar? Eu falei para ele, quando você vai voltar? Aí ele falou assim, com a boca meio presa, assim, né? Ele falou, estou me preparando. No sonho. Aí nunca mais eu sonhei com ele. Nunca mais eu sonhei. Mas depois desses 2 anos, demorou 2 anos, minhas amigas levou o livro para mim, né? Augusta, irmã da Rosa. Marinete, eu trouxe um livro para você ler sobre o luto, sobre... na verdade, o máximo são 2 anos de luto. Depois já não pode mais, porque tem que entrar com trabalho terapêutico. Sim. 2 anos certinho eu fiquei de luto. E só parei de sofrer quando eu dobrei meus joelhos e pedi a Deus que levasse aquele sofrimento, né? Aí minha vida continuou, meus filhos hoje são estudados,
não me deu nenhum trabalho, graças a Deus. 16 anos. Fez 16 anos, vai fazer 17 anos agora em novembro, que ele faleceu bem no mês de novembro. 2010, no mês de novembro. Né? Foi bem no mês que ela perdeu o marido, mas o dela foi em setembro, o meu foi em novembro. Mas estou aqui forte, seguindo meus caminhos, porque se Deus te deixou e levou ele, porque com certeza, né, me dá força, me criar, e graças a Deus, né, eles estão aí, estudados, formados, os meninos bons, ainda mora comigo, ninguém quer casar, né? Eu também não. É igual ela falou, tem umas que casam logo, outras não. Então, eu acho que eu não... Para mim, casamento é uma vez só. É uma vez só. Mas é isso aí. Obrigada. Muito obrigado, viu, Marinete? Esse microfone está falhando um pouco, então às vezes sumiu um pouco o som. Obrigado, importante a sua partilha. Também vem de encontro, né? Uhum. Bom, gente, a hora avança. Avança. Né? Nosso encontro de hoje eu acho que está sendo mais longo, né? É um assunto. Nós vamos terminar? Sim. Eu só queria terminar com uma história. Sim, pois não. Certa vez o pai levava seu filho para a casa da avó no interior. Então eles iam de trem. Todo ano, nas férias, o pai ia com o menino para a casa da avó. O menino já devia ter uns 14 anos, falou: pai, agora não precisa mais, eu vou sozinho. Você avisa a avó, quando eu chegar lá, a avó me pega. Aí o pai falou: tudo bem, já que você vai sozinho viajar, pode ir. Mas eu vou te dar um bilhetinho. Aí pegou um bilhetinho e falou: olha, está no seu casaco. Qualquer coisa você pega o bilhete. Aí o menino falou: tá bom. E o pai deu tchau, o menino entrou no trem e foi embora. No meio do caminho, o menino começou a passar mal. E ele suava e doía a barriga e começou a passar mal. E ele lembrou que o pai tinha dito: veja o bilhetinho. Ele tirou o bilhetinho e estava escrito assim: se você sentir alguma coisa, lembre-se que o papai está no último vagão do trem. Então, que nós sejamos a pessoa que está no último vagão do trem para ajudar aqueles que sofrem, aqueles que precisam, pelo menos de um abraço, né? Então, acho que isso que... ter essa disposição, né? Acredito que esta noite se encerra muito bem assim. Ter esse sentimento de compaixão. Colocar-se ali no lugar do outro, né? Eu acho que a imagem que você nos trouxe logo no início, do bom samaritano. Viu, sentiu compaixão, aproximou-se e cuidou. Então, é um grande convite a percebermos também em nossas comunidades, nas nossas famílias, que existe também ali uma dor que não está sendo às vezes escutada, sanada, curada, e basta simplesmente um gesto, um abraço, uma acolhida, uma presença, até mesmo silenciosa, para dizer: estou aqui contigo, que já ajuda, né? Mas é importante recomeçar, se readaptar, se reorganizar, porque realmente é um mistério, mas é a realidade da nossa vida. Quando no seminário menor tinha aula de latim e o padre dizia: já viu o que tem nas suas mãos? Qual é a letra que tem nas suas mãos? Aí eu olhava, tem um M. E na outra, eu olhava, parece que é um M. Ele dizia, então, mortem mea, a minha morte. É o destino esse tempo passa, essa experiência passa, mas para que quando chegar esta hora, não nos falte mais nada, né?
amei aqueles que pude amar, vivi o que podia viver. Não tenho arrependimento. Não fiquei acumulando mágoas, né? Ressentimentos. Tem um padre que para mim ele é santo, só que diz que o santo é só depois que morre, né? Então não quero que ele morra logo não. Mas ele costuma dizer assim, que ele acredita que no céu, quando nos apresentamos diante de Deus, a única pergunta que o Pai tem para nos fazer é esta: na vida que eu lhe dei, você amou? E aí, cada um sabe a sua resposta. E eu costumo né? falar para os casais, sabe? Casais, para os filhos, para os pais. Vale a pena viver todo momento de amor, nada de picuinha, nada disso, daquilo, que a vida é tão boa, né? Em família, em filhos. Então, se amem, porque um dia um vai e o outro vai falar: fui feliz e vivi o que eu tinha que viver. Né? É isso que a gente leva desse amor que foi vivido. Sim. Por isso tem o canto Ame Mais, Abrace mais. Viver o momento presente como o primeiro e último da nossa vida. E siga em frente, que a vida continua bela e linda como sempre foi. Como sempre foi. Siga em frente. Então, obrigado, Maria Célia. Obrigado pela sua presença. Veio conhecer um pouco aqui essa nossa região. Né? Foi uma noite muito, muito especial esta noite também. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez a você, a vocês. E agradeço o Marcelo, que está ali, que ele é da minha paróquia, que ele me trouxe. Ô, Marcelo, e vai muito ficar obrigado. me esperando e agora a gente vai embora, né, Marcelo? Tá certo. Eu já estava pronto ir para Guarulhos, viu, Marcelo? Eu falei para Célia, qualquer coisa eu lhe levo. Mas muito obrigado. Obrigado a quem nos assistiu, a quem nos escutou. E aí, eu estou em Guarulhos, né, na minha diocese, que eu amo de paixão, a minha paróquia, Nossa Senhora Aparecida, que eu sempre falo que é o meu porto seguro. Eu saio e volto para lá, né? E realmente onde eu continuei minha caminhada e eu realmente sou feliz. E o que você nos indica, então, Célia, sobre este grupo, Percas e Viuvez? Como as pessoas fazem para poder entrar em contato? Alguém que queira, né? Algum conselho, uma orientação? Então, nós temos nosso telefone. Certo. Depois, se o senhor quiser passar, né? No livro também, não sei, acho que não tem. Hoje o pessoal usa Facebook. Maria Célia Gomes Pinto. Opa. Né? Ou Maria Ângela Guenca. Né? Não é muito difícil. Certo. Tá bem? Tá registrado. Tá registrado. Ou se alguém quiser ligar para a paróquia lá, é fácil de localizar e pedir meu telefone também. Hoje é fácil, né? Esse Facebook, tá? Me procura. Eu estou dando uma olhada aqui no Facebook para ver se alguém manifestou alguma pergunta, algum comentário. Olha, tem muitos compartilhamentos. Que bom. Muitos compartilhamentos. Que bom. Que bom. Eu sempre costumo falar que não é um assunto que muita gente gosta de ouvir, mas que é necessário, né? E que, além de ser necessário, a gente abre nosso coração também. Abre o coração. Porque toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu também me preparo, porque emocionalmente a gente fala, mas isso me faz bem, porque eu vejo que eu faço bem para outras pessoas, né? Então, é um sentimento compartilhado. Sim. Tá bom? Muito bem, então, Semana Nacional da Família e Amizades. Hoje conversamos, partilhamos um pouco sobre essa temática, né? Percas e viuvez. Considerando que percas todos temos de diversos tipos, né? Então, muito obrigado, Maria Célia, pela sua presença. Agradeço também a Pastoral Familiar aqui da região episcopal Brasilândia, né, o setor família, e também a Pastoral da Comunicação, que nos ajudou na transmissão, né, desse evento, né, fez com que pudesse chegar em muitos lares. Agradeço o Ronaldo também, a Rosana, que ele teve muita paciência comigo, né, Ronaldo? Obrigado, viu? Acho que ele pensou que eu era uma fera. Obrigada, Ronaldo, você é um amor, viu? Obrigada. Muito bem, vamos concluir com uma oração então, né?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloca na presença de Deus, do Senhor, as nossas famílias. Se Célia quiser conduzir também um momento de oração, fique à vontade. Eu queria agradecer principalmente a Deus, agradecer a você, que eu tenho um carinho muito especial, e também agradecer pela vida que eu tive com o Vanderlei, né? Porque ele me deixou só coisas boas também, né? Nossos filhos, nossos netos, o amor, eles cuidam muito de mim. E assim, a todos aqueles que me cercam, e que eu possa cercá-los também. E que Nossa Senhora, em pé, de frente à cruz, possa consolar tantos corações amargurados, tristes, principalmente aquele da queda do avião, onde faleceu tantas pessoas, inclusive a menina de 3 anos, né? Que Deus console o coração deles e que nos faça seguir em frente com a sua graça e a sua bênção. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, obrigado pela presença, obrigado você também que nos acompanhou, uma abençoada noite a cada um de vocês, uma boa continuidade também para aquelas atividades que vocês têm ainda a fazer. Muito obrigada.